paciente ainda precisa entender que isso é uma ferramenta para ajudar, não para solucionar só assim, de uma hora para outra, o que está Sim. acontecendo. É, aí é o que a gente vem falando, que a caneta, assim, eu falo caneta, mas é o mais fácil de entender, né, a canetinha, Sim. mas os análogos de LP1, né, Já tem e comprimido também, né, a gente fala é assim, mas já tem oral, É. Dizervacida, é a sema. Mounjaro e agora mais para frente Retroxetida, mas, o paciente ainda precisa entender que isso é uma ferramenta para ajudar, não para solucionar só assim, de uma hora para outra, o que está Sim. acontecendo. A gente vai também desmembrar mais sobre esse assunto. Entender que atividade física, nutrição, mudar o estilo de vida, novos hábitos, né, que isso faz parte também, né. Aquela analogia que você usou foi muito boa, que você falou que a canetinha, né, já que a gente está Ai, que popularizando ela deboche, assim, a canetinha. ela, de certa forma, ela vira um doping, né, durante um tempo. Esse doping vai te permitir ganhar um auxílio para que você mude o seu estilo de vida, Mas os né. pacientes relatam isso, eles falam assim: "Nossa, eu consegui sentar na mesa e pensar o que eu queria, o que eu ia comer, o que eu ia É colocar, isso que eu falei, selecionar é uma melhor". muleta para Então ajudar naquele ali, princípio. ele muda o hábito, ele vai tomando consciência do que ele deve fazer, ele Uhum. consegue, é uma ajuda, mas É. ele tem que ter muito esforço, muita disciplina para ele conseguir manter. E principalmente paciente com obesidade, né, Então, principalmente. são Para eles pacientes tudo é muito muito inflamados, né, assim, a resistência à insulina, ela não atua só perifericamente, atua a nível de hipotálamo. E aí não dá saciedade, porque normalmente a insulina e a leptina, ela age no nosso hipotálamo dando saciedade. Só que eles são resistentes, então é como hum. se a saciedade para eles é muito longe, muito difícil. E o aumento da grelina né, porque Também, mais isso, fome, mais mais fome, mais fome. fome. E aí ele já vem com aquela culpa, né, porque sempre foi olhado assim: "Não posso comer", todo mundo olha para ele quando ele tá comendo, né, então assim, aí já Uhum. vem crise de ansiedade, compulsão, culpa depois, né. Não tem jeito comigo, não Isso, e já consigo. tentou às vezes dieta, atividade sozinho, né, não fez, não conseguiu. Quando você dá o GLP-1, né, que é o primeiro, o GLP-1, o análogo, é a sema. A tirzepatida vai ter 2, GIP e GLP-1. Uhum. E aí quando você dá, ele consegue ali no dia seguinte, já tem estudos mostrando que no dia seguinte o tecido adiposo, que estava um M1 lá, que é um macrófago muito inflamatório, no dia seguinte já muda, ele já muda para o macrófago, evolui assim, né, para o macrófago menos inflamatório, anti-inflamatório, o M2, já começa ali, muda, já vai alterando a microbiota intestinal e ele já Hum. começa a ter resposta melhor à leptina, à insulina cerebral. Aí já começa nas causas mesmo ali, né. Nas causas, exato. Então isso vai melhorando e aí ele consegue, né, tem estudos mostrando redução da ansiedade, melhora o sono, melhora a apneia, Olha, ele começa a ter um conforto de vida com aquilo. Só que ele não pode achar que é só aquilo que ele tem que fazer, é um momento para ele fazer a mudança de estilo de vida. Isso. até para o endotélio isso aí já ajuda demais, né. Reduz a inflamação, né. Nossa. Agora, isso traz outras dúvidas, né, é, existe paciente que vai precisar fazer uso contínuo? Ou seja, Olha, ele não principalmente aquele paciente que perdeu muito peso, 40 quilos, você não vai tirar rápido. Você pode deixar menor dose e também não tem uma tabela, não tem aquela coisa fixa, né, uhum, é acompanhamento. Você tem que estar acompanhando, vendo como que tá o peso, como que ele tá evoluindo, entendeu? indivíduo a É, e indivíduo você mesmo. pode às vezes reduzir por conta de custo-benefício, usar aí nesse momento outras medicações para resistência à insulina também associar, né, que talvez ele não respondia antes, agora ele vai Vai responder. responder, É porque diminuiu acompanhamento, não o pode Porque ser por tem si um só. protocolo. Até alimentação a gente sabe também que tem muita coisa anti-inflamatória, mas antes É. naquele como estava muito inflamado, talvez não respondesse, e agora ele vai responder melhor essa parte anti-inflamatória. Eu ia perguntar se ela já tinha prescrito para alguém com o IMC, já que o IMC estava sendo utilizado como base, o IMC normal, mas fazendo uso
Normal, normal não, mas um sobrepeso 27, 28, se tiver comorbidades, aí sim. Então, por isso que a avaliação tem que ser Tem conjunto, tem que muito ser mais tudo. É profunda, né. muito mais Por isso a indicação responsável, tem que ser né. uma indicação É, responsável, isso que eu ia tem que falar ser agora, Sim, responsável. sim. Ainda né. bem que mudaram agora para receita, né, que antes comprava sem receita, né. Agora tem que ter É, receita. agora tem que ter receita. Já ajuda o uso indiscriminado, E né. esse uso, o pior é a dependência psicológica, né. O Hum. paciente: "Eu só vou emagrecer se eu usar", nem tentou antes nada, né. É, Tem isso também, aí que fica com medo de tirar, aí então vira cria uma muleta. dependência, É, vira tem isso muleta, não também, medo pode. de tirar, né, a volta da fome assusta, né, e como funciona esse desmame então, ô Érica? Então, eu vou reduzindo a dose, depois eu vou espaçando e vou acompanhando. Mas Aí eu espaçando falo que a em paciente que tem que sentido? de semana mesmo, de Uma semana. semana, 15 É, dias, dá um é. espaçamento de 15 dias, tem jeito? A princípio sim, você pode ir Será que fazendo e vendo. fica no organismo o remédio? Porque a gente Não já que tem que tomar fique, toda ele vai querer, ele semana. tá criando outro hábito também, Ah, tá, entendeu? você deixa um período como se fosse também um placebo para É. ele, né, e se reorganizando ali de uma Eu forma. tenho pacientes que nunca fizeram atividade física, não queria, já era minha paciente há muito tempo, mas não queria perder peso e que veio, estava com uma esteatose acentuada. E aí a gente começou, foi julho do ano passado. Aí para março desse ano ela já tinha perdido 40 quilos. Ela chegou, ainda não chegou nem no peso ideal, mas ela mesmo viu assim, querendo dar uma parada, achou que estava bem já, que aí ela começou a fazer muita atividade física para melhorar a massa magra. Hum, Né, e aí ela mudou, assim, ela tá viciando em atividade física, tendo outros prazeres que ela não tinha, porque ela não conseguia fazer. Olha só. E aí ela tá ali estacionada e, por enquanto, não tá usando, eu mudei pra uma outra medicação para resistência à insulina, até para ajudar, assim, para não ter aquele reganho, mas mesmo assim ela ainda perdeu mais e a gente vai acompanhando, acho que é individual, é coisa muito ah, nova também pra gente falar Sim, que tem uma é, receita, né, que tem sim, uma sim. E entendi. nessa máxima, essa tríade médico, nutricionista, muitas vezes o É super educador físico é importante, porque a gente não fundamental, né. sabe orientar, a gente não sabe orientar dieta, não sabe orientar atividade física corretamente, né. Porque a ingesta de proteína, por exemplo, muda, né, Fernanda, como você falou. Muda. É porque, assim, quando o paciente ele come normalmente o que a gente pede, né, porque quando o paciente chega com fome, normalmente o nutricionista, ele tem fome, então você acaba ensinando ele a comer, às vezes, até menos. Então ali a gente consegue distribuir a proteína direitinho ao longo do dia e a quantidade que ele precisa. Quando faz atividade física, precisa de um número um pouquinho maior dessa quantidade. Mas quando o paciente está sem fome por causa da medicação, que normalmente não tem fome de manhã, tem fome no almoço, à tarde não tem fome, tem uma fome à noite, às vezes os eventos sociais, finais de semana, então aí tem que suplementar, porque senão fica uma baixa de proteína muito É, grande. eu Por sempre isso que pergunto se pois eles é. estão comendo direitinho, porque eles: "Ah, não tô com fome", mas aí a gente vê direitinho também na bioimpedância que perdeu muita Uhum. massa. Então aí tem que orientar direitinho e também hoje em dia eles têm procurado muito, o prazer também em comer proteína, tem gente que não tá aguentando mais o ovo de manhã, foi o que eu falei da na última, né, não, então vamos colocar esse ovo numa panqueca, vamos colocar esse ovo de uma outra forma, temperos diferentes para poder introduzir, mas, essa contagem é muito importante, principalmente agora com essa medicação. E a gente vê que o aumento da massa magra, né, previne até demência, né, outras É, esses estudos que vêm saindo, né, principalmente em membros inferiores e isso, as demências, né, você vê que tudo está fazendo uma conversão para uma vida equilibrada, exato. literalmente, né. Não existe uma bala de prata, vamos dizer assim, né. Tudo caminhando para todo mundo ficar bem, com peso normal, mas praticando atividade física, bem espiritualmente, né, será que a gente chega lá? Se Deus quiser, chega, né. E é Independente de perceber isso, perceber também, não é sempre, a gente não consegue ficar equilibrado o tempo inteiro, mas a gente ter a consciência: "Ah, eu desequilibrei, tudo bem, mas eu posso voltar", né. Tem uns Isso. períodos também que, né, que de Tirar estresse, um de pouco de que a comida que vai resolver aquele é, momento ali, é. né. Tá, ô Érica, fala pra gente aqui, a gente já falou das diferenças, né, que um é o GIP, né, o GLP-1, o outro é o GLP-1 com GIP, o outro GLP-1 com
Fala para mim dessas medicações que estão vendo. A semaglutida que a gente já tinha no mercado, não é, que era utilizada para o diabetes, mas alguns médicos também já utilizavam para o emagrecimento. Chegou agora para gente a tirzepatida, né, que está sendo realmente o boom, está sendo uma bênção até para a vida de muitas pessoas. E tá para chegar a retratutida, que a gente ouve algumas coisas, assim, por alto, que tem poucos estudos ainda, não tem a gente não tem na prática retratutida para opinar. Você tem visto como que tem funcionado com você? Quais Então, as diferenças a entre elas? semaglutida é o famoso análogo do GLP-1. Então, Uhum, é um hormônio intestinal. Normalmente, quando a gente come, o intestino secreta hormônios que vão agir na saciedade, agir na secreção de insulina, reduz o glucagon. E aí ele faz isso. Por isso que muito paciente tem muitos sintomas gastrointestinais, enjoo, refluxo, porque dá uma estase mesmo. E age também no hipotálamo, dando saciedade, melhorando a sensibilidade da insulina e da leptina. Esse é o GLP-1, certo? Uhum. Que é a sema. hum. Vem a tirzepatida, GIP e GLP-1. É outro hormônio intestinal também que ajuda também no tecido adiposo a ter um pouco de queima energética também, junto com a saciedade que já havia. Os pacientes, eles sentem um conforto melhor com ele, às vezes com menor dose, um efeito tão bom ou até maior do que o Então a outro. tirzepatida tem uma leve ou média Tem, queima de gordura? sim. Olha. E eles sentem mais disposição com a sema, Wegovy, Ozempic. A semaglutida, muitos falavam de fadiga, muito cansaço. A tirzepatida, isso é menor. Peraí. Antes de sair, me diz uma coisa. O que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real. E isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência. Por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspira, histórias que transformam.